Fala galera, eu sou Marcelo Scuti, estamos aqui no MScast, que é um papo sobre música, hoje recebendo a sensacional Larissa Blanco. Isso, eu agradeço pelo convite, ainda mais especial, né? Vindo de vocês esse convite. Larissa, galera, é uma intérprete sensacional, tem um vozeirão dessa linha de música sertaneja e música gaúcha. E ela vai contar para nós agora um pouquinho da história dela, da história musical dela. Então, eu agradeço primeiramente, né, o convite. E comecei muito nova na música, né? Comecei com 15 anos, na verdade, profissionalmente. Mas eu venho da música já desde novinha. Meus avós eram músicos, assim. Então, vivencio a música desde muito cedo, né? E aí, quando eu tinha uns 10 anos, na escola tinha um show de talentos. E eu me inscrevi escondido da minha mãe, inclusive. Eu me inscrevi. E a minha mãe era professora da escola. E aí os professores chegaram para ela e falaram assim: Nossa, a Larissa surpreendeu todo mundo, né? Porque tinha audições e a minha mãe não sabia que eu tinha feito audição. E aí a minha mãe falou assim: Minha filha canta? Porque para ela era algo assim normal me ver cantando no chuveiro, né? E aí fui e todos os professores ficaram assim abismados, né, com a voz. E no dia da apresentação, uma curiosidade assim que eu conto, todo mundo dá risada, é que eu cantei uma música da Marina Elali na época, tava bem alta na novela, e aí foi algo que eu escolhi. E no dia da apresentação, era um maestro que estava conduzindo toda a apresentação, os jurados acharam que eu estava dublando, porque tava assim, eles acharam que estava tudo muito dentro, muito perfeito, né? E aí eles questionaram ali, não, eu acho que ela tá dublando, né? Foi quando eles me chamaram ali e falaram assim, olha, os jurados acharam que você está dublando. E eu, como falei, eu não vou deixar baixo. Falei, então eu vou fazer o show a capela. Não precisa a banda tocar, não precisa ninguém tocar. E lá em Palmeira, eu sou de Palmeira, né? Então a Palmeira é uma cidade muito pequena, assim. Então o local da apresentação tava cheio de pessoas. Virou um silêncio dentro daquele cinema. E aí eu cantei a capela a música. Quando terminei de cantar, assim, foi um impacto, porque todo mundo ficou assim, não sabia se batia palma, se chorava, se dava risada, se o que fazia. E aí foi quando eu comecei mesmo. Daí minha mãe falou: Meu Deus, você realmente canta. E aí foi quando eu comecei, dei o pontapé. Mas com 15 anos daí eu comecei profissionalmente mesmo. Tocava em pizzaria, eventos pequenos, assim, aniversário. E foi crescendo, né? Quando é que você se tocou que isso poderia virar uma profissão? Com 15 Com anos. 15 anos. Tinha uma amiga minha na escola, a Ingrid, eu sempre agradeço ela. O pai dela era dono de uma pizzaria. E aí ele fazia rodízios, né? Na quarta-feira. E foi ela que abriu esse espaço, né? Ela falou, pai, eu tenho uma amiga que canta assim, assim, assim. E eu acho que seria bacana, né? E aí ele me chamou. Inclusive o nome dele era Marcelo. E aí ele foi me colocando. E aí É muito, quando. muito bom gosto da mãe dele de colocar ele. Ótimo, né? E aí ele me colocou. Eu toquei. A primeira vez que eu toquei, fiquei muito nervosa, assim. As pessoas. Eu faço outros estilos a não ser sertanejo, né? Porque eu sempre digo que quando a música é de qualidade, a gente gosta muito, né? Sim. Independente do gênero musical. E aí foi ali que eu falei, nossa, isso dá para levar super a sério, que eu comecei a ganhar os meus dinheirinhos e fui tirando algumas coisas da minha mãe no sentido dela não se preocupar em comprar algo assim e eu poder usar o dinheiro para fins tanto para mim quanto para os meus pais mesmo. E aí que eu falei, não, vai dar certo, e aí eu fui. E aí ali em Palmeira, como é uma cidade pequena, foi virando você conhece fulano, ciclano? E foram me encaixando dentro dos lugares lá em Palmeira. E aí foi indo. Mas em 2000 eu tinha 17 anos, eu me inscrevi no Ídolos também, escondido dos meus pais, né? Porque eu achei, não vou passar, né? Porque a gente tem isso, né? E aí quando eu recebi a confirmação que eu tinha passado na primeira fase, teria que ir para São Paulo fazer outras fases. Como que ia contar para meus pais, né? Que eu estava para São Paulo. Fui, contei para eles, né, que eu tinha passado, meus pais super apoiaram. Só que eu não queria que ninguém soubesse, justamente para não criarem aquela expectativa em cima da gente e tudo mais. E eu contei para um amigo meu, assim, que ele era meu amigaço. Só que eu esqueci que ele era filho do dono do jornal da cidade. Ah, No outro dia eu cheguei na escola, tinha uma faixa do tamanho dessa mesa aqui na frente. Larissa Blanco, estamos com você, boa sorte no Ídolos. Nossa Senhora, queria me enfiar no buraco. Porque justamente eu não queria que criasse essa expectativa.
E aí virou um bafafá na cidade, né? Que eu ia pro Ídolos e tudo mais. Inclusive, meu pai que me acompanhou, a gente foi pra lá. De 7.000 pessoas, eu fiquei entre as 50 melhores. Eu falei, nossa, pra mim sair de uma cidade pequena e vivenciar isso foi maravilhoso, assim. Mas, Sim. meu Deus. E aí foi começando aos poucos. Eu produzi um materialzinho aqui com celular na época, né? E faz aqui, vai ali. E eu tinha muitos amigos músicos, então eu ia nos shows, assim, eles me colocavam pra dar uma palhinha. Aí esse negócio da palhinha é engraçado, né? Que não é todo proprietário de bar que gosta, né? Mas eu cantava uma música, os donos falavam, não, deixa ela cantar mais umas 2, 3, 4, se eu quiser ficar, você pode ir. E foi aí que eu fui criando meu nome, né? Tanto que Larissa Blanco é artístico, né? Uhum. Meu sobrenome mesmo não é Blanco. Mas desde os meus 11, eu tinha um amigo meu que gostava de uma cantora, que o sobrenome dela era Blanco, e ele falava, você é muito parecida, tua voz é muito parecida. E aí ficou, tanto que a maioria das pessoas não me chama nem de Larissa, me chama de Blanco, né? Ô, Blanco. Ficou assim uma coisa que pegou mesmo o Blanco. E falando um pouco disso, dessa cantora, assim, quais são as suas influências maiores a nível da música, assim? Olha, eu gosto desde lá das modas mais raiz, como um pop, como um jazz. Por exemplo, eu gosto muito de Milionário José Rico. Eu amo. Amo mesmo, assim, porque vem desde criança. Mas também eu gosto de Avenged Sevenfold, que é um rock, assim, que todo mundo fica assim, como que você escuta isso? Eu gosto. Porque também era uma coisa minha e do meu primo, assim, a gente vivenciava a música, escutava muito essas músicas. Gosto de Adele, Jessie J, Bruno Mars, eu escuto tudo, assim, não tenho muito. Mas hoje, assim, que eu escuto mais é Milionário José Rico, Zezé de Camargo e Luciano, que eu gosto bastante. E daí, dos sertanejos mais atuais, ouço muito Marília, porque eu gosto da referência dela como compositora. Sim. E um cantor que não é muitas pessoas escutam, mas eu gosto muito, é Hugo Henrique, o nome dele. Ele é um compositor, um cantor sensacional. Então, tô numa linha, assim, que hoje em dia tô escutando bastante. E Jessie J é uma das minhas artistas preferidas. Eu quando eu escutei você cantar Marília Mendonça, eu confesso para você que eu fiquei um pouco assustado. Porque, assim, eu vivo a música já há alguns anos e é difícil você pegar uma pessoa que tem um microfone embutido na garganta, né? E assim, que abre o gás mesmo e a voz sai com clareza, assim. Aquele dia que você sentou ali no estúdio com a gente, você pegou o violão e começou a cantar, você não tinha aquecido a voz, nada, você já entrou, e foi assim, bastante impressionante, assim. Então, lógico que o teu público gosta, porque realmente você, numa apresentação de sentar com a gente ali, você já impressionou a gente, então, com certeza, o teu público gosta muito. Isso é muito legal de ver. Ah, eu gosto. E assim, eu acho engraçado. Nos shows, eu sempre faço isso. E é uma coisa minha, na verdade. Eu falo num tom normal de voz, assim. Então, converso normal, assim. Mas quando eu sento pra cantar, é diferente, né? A gente que vive da música, vivencia a música e traz a música pra gente. O sentimento que sai, tanto que é a primeira música do meu show, eu sempre falo. As 3 primeiras eu sempre analiso o público, né? Mas a primeira é muito impactante, porque as pessoas eles estão conversando, estão tomando essa cervejinha, estão ali. Quando começa a cantar, parece que vira um silêncio o bar, assim, todo mundo para ouvir. E aí depois a gente começa, né, fazer todo o trâmite do show. Mas eu gosto muito disso, eu trago muito isso. E eu digo assim que a minha extensão vocal é porque eu estudei muito tempo, assim, sabe? A respiração certa, a forma certa de colocar a voz. E por isso que hoje se você ver meus vídeos de quando eu tinha 15 anos, você dá risada. Era bom, mas não tanto. Era voz de menininha, assim. Então, hoje eu tenho uma voz mais encorpada, ela é... Mais posicionada. Isso, por conta de toda Não, a técnica. eu percebi isso muito, né? Porque como eu tenho escola de música e estudo, também canto há muitos anos, a gente vê que é posicionamento mesmo, que é impostação da voz, é respiração, porque... E isso é uma coisa assim que é bastante difícil nos artistas de Curitiba, muito difícil. Um artista que estude canto, um vocalista que estude canto. A galera vai muito para... tô pegando o pé da Adri aqui, caso você não tenha percebido. É normal. E ela só Não, aqui, ó. Então, mas é que, na verdade, isso é uma coisa necessária, né, Larissa? Porque até para você ter durabilidade de voz, não ter problema de fendas
fendas nas cordas vocais, assim, é importante você estudar para você saber se posicionar, né? Sim, e todos os sentidos, assim. Vou falar uma experiência minha, assim, até fisicamente. A gente precisa. Tô num projeto aí, porque em show que você vai com banda, você precisa se movimentar, você precisa ter um bom desempenho. E se você tá pra lá, pra cá e você não tem essa questão física também, você cansa no meio do show e não há diafragma que te ajude. Então, o vocalista ele tem que pensar num todo, assim, tanto a parte técnica como essa questão física de você estar se movimentando, de você saber se movimentar, ter a presença de palco ali, que é muito importante. Mas você veja, né? Eu sempre analiso essa questão de gasto calórico, né? E assim, hoje, se você canta nos nossos ensaios de banda, por exemplo, assim, a gente ensaia 3 horas normalmente. E eu tenho um relógio que mede essa questão de calorias gastas, né? Um ensaio de 3 horas, hoje você consome fácil aí 700 calorias. 700 calorias é 1 hora de corrida num ritmo acelerado. Então, não é assim, não é uma atividade assim que é facinho de fazer, é complicado de fazer. Exige muito, né? Até depois do show, normalmente, os meus amigos falam, vamos para um after. Eu falo assim, não aguento. Nossa, tô cansada. Porque até o diafragma mesmo, parte região aqui, você fica... Sim. Eu tenho. Hoje eu estou rouca, porque sábado a gente teve um show de 4 horas, né? Então, aquele frio, Sim, ar livre. Então, tem o desgaste. Eu tenho que começar a fazer as aulas na escola, né? Mas para realmente parar com eu não sinto dor, eu não sinto desgaste, nada. Mas você sente na hora que eu falo, sim. né? É mais para mim usar mais as parte técnica realmente do que a parte É a que eu vivo parte de talento, estragando. né? Existe o talento, Sim. mas assim, o talento ele se prolonga Sim. com a técnica, né? Esse final de semana eu tenho que dar um desconto porque o clima não colaborou em nada, Não, e o né? frio judia da gente, né? Frio, a Demais. chuva, ar livre, então o desgaste é muito maior, né? E a minha pegada é outra, né? Um rock com flashback, tá o tempo todo pulando, o Sim, tempo todo exige mais, com a né? galera, então é automático você ter um desgaste maior. Mas eu tenho realmente, é uma falha minha. Vou corrigir. Vamos cortar essa parte e vamos Não, mandar pra ela. vou continuar pegando o pé. Larissa, define a Larissa Blanco para nós em 3 palavras. Superação, amor e resistência. Massa. Legal. Você contou para nós essa questão da tua apresentação na escola e contou para nós da sua primeira apresentação na pizzaria. Foi muito marcante essa apresentação na pizzaria? Assim, teve algum fato inusitado, fora o teu nervosismo? Teve assim, o primeiro aplauso? Como é que você se sentiu? Teve. Minha família inteira foi, só foi minha família, fechou a pizzaria. Porque era um espaço pequeno. Então, minha família foi e daí... Só que foi... O que me marcou mesmo é que, como foi o primeiro show, assim, recebendo um cachê, né, que a gente diz, minha família foi... Me acolheu de uma forma tão bonita, assim, vamos lá, vamos fazer. Mesmo sendo numa quarta-feira, que todo mundo no outro dia tinha que trabalhar, eles permaneceram até a última música. Quando eu terminei, todo mundo esperou comer e a gente foi embora juntos, assim. Então, o que me marcou foi realmente a minha família, tipo, abraçou, assim, não, é isso que você quer, então vamos embora. Então, isso ficou bem marcado, assim. E minha segunda apresentação foi numa feira em Palmeira, e essa eu nunca vou esquecer, que eu tenho um amigo meu que toca violão, até vou mandar um abraço pra ele, o Eto. A gente recebeu 2 pastel e 2 águas de cachê, mas a gente dava tanta risada, Que valeu porque a ele pena. falava assim pra mim, ó, o dia que você ficar famosa, você tem que lembrar de onde que você veio. 2 pastel e 2 águas. Não era nenhuma coca, não era nem nada de refrigerante, era 2 pastéis e 2 águas. Então, a gente não foi nem pelo que a gente recebeu ali, mas foi pela alegria que a gente fez aqui, a música. Nós cantamos com tanto coração, assim, porque a gente ensaiou tanto para se apresentar. E aí todo mundo pediu para cantar aquela música. E a gente começou o show com aquela música. Então ele estava tão nervoso, assim, que ele queria tocar aquela música, que depois a gente ria. E daí nós comemos o pastel e ele falava assim, e lá se vai o nosso cachê. Mas foi bem marcante. Essas duas, assim, que eu falei, não é possível, né? Legal demais. E você também faz música autoral, né? Você também compõe, né? Faço.
componho já... A primeira música eu tinha 11 anos quando eu escrevi, assim. E conta pra gente como é que é o teu processo de composição, como é que ele acontece? Se eu falar pra você que não tem um script, as palavras simplesmente vêm na minha cabeça. Eu largo tudo que tô fazendo, pego um violão e começo a moldar ali. Normalmente eu escrevo as palavras que vêm. Aí depois eu começo a criar ali melodia em cima, a música em si. Mas eu não tenho um processo, hoje eu vou sentar compor. Não tenho. A maioria da galera não tem, né? É mais intuitivo, né? Exatamente. Às vezes eu escuto uma história, alguém me conta alguma situação, aconteceu isso comigo. E aí eu falo, interessante, isso dá uma música. Esses dias até eu estava escrevendo eu estava com um amigo meu, o Luan, quero mandar um beijão pro Luan. E ele me contou uma situação, falei, e aquilo ficou muito na minha cabeça, né? Eu peguei, falei, espera só um pouquinho. Saí correndo, peguei o violão dele, foi aonde? Eu falei, não, fui escrever um negócio. Ele me diga que tá escrevendo música. Eu falei, uhum. E vem vindo assim, é bem intuitivo mesmo. A gente coloca no papel e depois começa a moldar a música em si. Mas o processo de composição é isso, né? Tem gente que senta e escreve às vezes 2, 3 músicas no dia, passa 2, 3 anos sem fazer nada, né? E acontece sim, né? Eu tenho amigos que fazem as rodas, né, de composição, e eles fazem todo dia. E aí um amigo meu falou assim, tem dias que não sai nada. Ele tem dias que, meu Deus, parece que meu processo foi coloca a mão ali, vai e faz. Eu falo, Eu acho é que dias e dias, né? Sim. Em um mês eu fiz 3. Agora faz 3 meses que eu não faço nenhum. Bem isso. Mas de repente, na hora que vem vem uma atrás da outra. E você parece que não tem controle, né? Sim. E aí você começa a escrever e Normal. eu sou bem assim, eu sou bem com essas histórias. Eu gosto muito de escrever com a história dos outros, além das minhas, né? Eu tenho uma dela que eu amo, que Sim. fala que é a E taça de vinho. você acredita que essa música, ela tá a 7 chaves? Ainda não mandei pra ninguém. E meus amigos, eu canto assim, 10 que eu escrevi. Mas quando eu canto essa, todo mundo fica assim, ó. É essa. Eu tô esperando ela, né? É subir, essa. subir. É essa. Essa música não está produzida. Não? É aquela que nós dois, Sim, escutamos. sabe? Uhum. E a primeira vez que eu cantei ela foi aqui. Foi Olha com aí. vocês. Precisa pensar em produzir ela, né? Vamos fazer, né? Especialmente se for com vocês. Vamos fazer. E ela é assim, ela é minha preferida, na verdade. Muito massa. Não, eu gostei muito da música, gostei muito da interpretação, do tema, ficou tudo A eu achei muito história, massa. né, por trás da música Sim. também. E sabia que essa música, quando eu canto ela, eu choro? Não sei porquê, eu acho que me dá eu trago muito sentimento, assim, em todas, mas essa me dá um carinho, assim, no Mas coração. eu não sei, eu acho que essa questão, como nós escrevemos, né? Quando a gente escreve aquilo que a gente realmente está sentindo. Sim. E quando a gente lê, eu normalmente escrevo e depois eu vou ler, para ver se tem alguma correção para ser Sim. feita. Não sei se você usa o mesmo sistema. E eu tenho que sentir, na hora que eu estou lendo, se aquilo realmente é aquilo que eu queria passar. Sim. É bem isso. E quando você sente, daí não tem como não dar uma roladinha assim, uma aguinha nos olhos, né? Porque é isso que a gente quer passar, emoção, sentimento, nostalgia, né? Qualquer sentimento que a gente queira despertar, né? Isso é interessante porque a gente passa isso pro público, né? Exato. E teve uma compositora que falou isso pra mim, ela falou assim, eu adoro ouvir músicas que você consegue visualizar o que tá acontecendo na música. Exatamente. E foi muito esse tino que eu peguei, assim, quando ela falou isso. Eu falei, nossa, não tinha parado pra pensar. Realmente, você tá, que nem essa que vocês gostam. Se você parar e ouvir ela, você começa a visualizar todo o cenário que tá acontecendo na música, como se né? você estivesse lendo um Dentro livro, de um né? livro, Eu falei, nossa, isso é muito bom. E aí eu passei a analisar, igual você falou. Depois a gente começa a corrigir, né? Porque eu não sei você, eu não gosto de compor com o celular, que escrever no celular. Eu gosto de escrever papel mesmo. Aí a gente escreve tudo correndo para não perder o time do negócio. Depois você começa a ler e eu comecei a prestar atenção. Falei, realmente, se você for ler e visualizar, você está dentro de um livro. Você começa a analisar ali a cena num todo, Viver né? aquela história, né? Isso é muito bom. Legal. Larissa, aí, assim, toda a carreira tem dificuldade, assim, nunca é fácil, né? O que você já encontrou de dificuldade, o que você encontra até hoje na carreira musical, o que você tem para contar para nós sobre as agruras da vida? Eu acho que dentro do meu segmento sertanejo,
no começo, assim, não tinha ainda tantas mulheres no sertanejo, né? Sempre era duplas ou solos. Então eu vi, assim, no começo eu tive muita dificuldade de entrar no mercado por ser mulher. Então, aconteceu já de uma pessoa vender um show de uma dupla e o contratante falar, nossa, assim, só faltou carregar a dupla no colo. E aí, quando ele direcionou o meu trabalho, que era uma mulher, ele falou, vamos ver, depois a gente vê. Aí eu falei, nossa. E aí, essas coisas que foram, assim, que mais me marcaram. E contratantes, né, que são um pouquinho complicados, né? Tem alguns contratantes, assim, que você fala, Deus me abençoe. E vocês sabem o que eu tô falando. Então, mas assim, Ai, o contratante Senhor. hoje também, ele vive um outro lado da moeda. Não estou aqui defendendo o contratante, mas assim, o trabalho que você fez aqui com a gente, eu não sei se ele já começou a te surtir algum resultado. Mas assim, o contratante, quando ele vai pegar um show, ele precisa de um material que ele consiga identificar o que o músico pode apresentar. E hoje, 95% das bandas e cantores do mercado não tem um material profissional gravado. Então, assim, o contratante, lógico, ele quer pagar pouco, quer não sei o quê, cada um tem o Sim. seu problema, mas normalmente o contratante é difícil dele ter um material bom para ele analisar. E assim, daí a questão assim da gravação que você faz do teu material aqui, com certeza vai trazer frutos e resultados para você melhor do que aquele famoso vídeo do celular feito por um amigo, né? Sim, com certeza. Inclusive, tem alguns, assim, músicos que são muito bons, mas não têm esse material Sim. para trabalhar esse talento, né? Então, eu sempre busquei isso, né? Então, o trabalho de vocês está surgindo 100%, porque eles começam a ver como artista mesmo. E esse que também de acharem, às vezes, que a gente é um hobby, né? E não é. É um trabalho, né? Como qualquer outro. Então, eu levo muito a sério o meu trabalho. E tem contratantes que acham, né? Vem aí cantar por R$100 e 15 cerveja. Nem beber eu bebo, né? Meu Deus do céu. Então, acho que desvalorizam muito o nosso trabalho. Como a gente já tinha conversado uma vez, às vezes o equipamento que a gente usa é 30 vezes mais do que o bar tá Imagina. pagando ali, né? Não tem como, né? E a gente sempre busca qualidade. Antes de gravar, eu tava ali brincando com o teu violão, falei, meu Deus do céu, misericórdia, né? Qualidade, uma qualidade sonora, você vê o material que é feito, um violão daquele. Então, muitas vezes as pessoas não valorizam esse trabalho. Porque eu sempre falo, o cantar não é a gente só ir lá fazer show, né? Que nem você falou, 3 horas de ensaio, né? Você também aí com a voz, trabalhando a voz. Então, a gente tem ensaios, a gente tem um cronograma, a gente precisa pensar na nossa logística de chegar até o show. E eu sempre falo, antes do show tem muita coisa. Tem gente que acha que ele chega ali e vê a banda montada, o palco montado, e é muito além. Sim. Então, eu acho que essa desvalorização, muitas horas antes, né? muitas horas. Às vezes semanas, né? Que nem você falou, a gente tem que ensaiar, monta um repertório, que às vezes tem um show específico. Olha, tem como você fazer música tal, aí você acaba ainda tendo que se programar para colocar no repertório, para ficar dentro do que você possa apresentar. E aí chega lá, as pessoas acham que é fácil. Já, nossa, tá cantando, você desce do palco. Nossa, mas antes disso tem muita coisa. Tem o chegar até lá, tem a organização com a banda, a parte sonora, às vezes com luzes. Então tem todo um trâmite antes. Eu sempre falo o seguinte, Larissa, e vocês duas vivem isso também. Subir no palco, cantar para público, é uma coisa para muito pouca gente. Porque, assim, é difícil pra caramba você subir num palco e se expor a ponto de você cantar com o público e tudo mais. E mais difícil ainda, você agradar um público. Quando você agrada um público, assim, é lógico que quando você recebe o aplauso do público, é um negócio que te emociona tudo, né? Não paga a conta, mas emociona, né? Sim. Sim. Mas é gostoso quando você sobe e tem um retorno, assim, de plateia, de aplauso, né? É gostoso. Eu, pelo menos, gosto muito. Nem fala. Mas é bom, né? E é o resultado do que você está apresentando ali, né? Eu já tive algumas experiências bem boas, assim, em relação a isso. Uma vez eu tava cantando uma música e aí terminei o show, um rapaz veio muito emotivo, assim, ele tava chorando mesmo.
E até me assustei, pensei, falei, meu Deus do céu, né? Ele falou assim, olha, você cantou uma música chamada Chico Mineiro. E essa música, você me levou aonde eu não tinha ido mais, que era na minha infância. Que meu pai escutava ali, cantava, arranhava o violão. E aí eu falei, olha, muito obrigado por isso. Você fez valer minha noite. Não que eu não tinha valido, mas a sua fala, a forma que você conseguiu, fez entender que eu consegui o que eu queria fazer, que era mostrar o meu sentimento dentro da música. Dele, meu Deus, continue e não pare, né? Mas ele tava muito chorando, assim. Acho que essa foi uma das que mais me marcou, assim. Ele falava, olha, eu não tinha acessado nunca mais essa minha infância. E você trouxe isso pra mim de Resgatou. novo. E Que eu falei, massa, meu né? Deus. E é isso que faz valer a pena, né? Sim, sim, sim. Não, e assim, quando você consegue emocionar teu público, trazer lembranças, criar, assim, trazer memórias afetivas, isso é muito legal, né? Até porque você já canta com esse objetivo mais ou menos, assim, você quer trazer essa memória afetiva mesmo, né? Ah, isso. Chico Mineiro não tem como, né? Não. Quem viveu essa fase, Chico Mineiro, Filho Adotivo, Menino da Porteira, são E essa músicas que... Chico Mineiro, eu tenho uma história com ela, assim. Eu tenho um tio. Não que eu não ame meus outros tios, eu vou falar pra eles. Eu amo todos, mas eu tenho um tio que ele gosta muito da música e quando eu canto, ele me olha com a alma dele. Não que os outros não olhem, mas ele realmente me olha com a alma dele. E tio Júnior, quero mandar um grande beijo pra ele, ele é meu segundo pai. E aí ele ama essa música Chico Mineiro. E um dia eu falei pra ele, eu vou aprender essa Chico Mineiro. E eu aprendi. Toda vez que eu canto, ele parece que eu enxergo ele inocente, sabe? Ele puro, assim, não é um homem que precisa viver a vida. Ele é puro, ele me olha com uma cara assim que eu não sei explicar. Nós dois temos uma conexão muito grande. E toda vez que eu canto Chico Mineiro, eu trago esse olhar que eu tinha dele pra dentro da música. E tenho, né, dele. Então, por isso que eu acho que as pessoas se emocionou com o Chico Mineiro. Eu canto Chico Mineiro porque parece que eu Calma canto também. assim, calma também. Porque eu lembro desse meu tio. Nossa. Mas se tivesse um artista que você gostaria muito, assim, que seria a sua primeira opção de dividir um palco, quem seria? Bruno Marrone. Bruno Marrone. Mas Nossa Senhora. daí periga você você surrar o Bruno em cima do palco, né? de qualidade vocal, né? Então, mas eu gosto muito deles. Gosto mesmo. E da atualidade, Marcos e Belucci. Meu Deus, eu Também, acho a também. qualidade também deles. gosto mais de Júlio. Eles me surpreenderam no show deles, porque eu abri o show deles lá em Irinópolis. Quando ele fez um Bon Jovi no meio do show. Não, é monstro. Meu Deus, qualidade deles É o absurda. Belucci que faz o Bon Jovi, né? Eles são muito bons. E uma coisa que a gente que é música, estuda música, entende muito. Que às vezes no estúdio tem uma qualidade. E no ao vivo, alguns artistas não conseguem entregar 100% da qualidade. E eu já abri alguns shows em que alguns artistas me decepcionaram, assim, em relação a isso. Mas Marcos e Belucci, eu não conseguia parar de olhar pra eles. Com a qualidade do show deles. Sim. Mas é que, assim, vamos lá, né? É uma coisa que modifica muito, né? Acústica do lugar, né? Sim. Se tá cheio, se tá mais vazio, se tá não sei o quê. E qualidade do equipamento, né? Isso aí muda tudo também, né? Você tem lá um microfone bacana, Sim. monitores bacanas, então você tem uma qualidade mais fidedigna do que você quer, né? Quando a gente fala em Marcos e Belucci, essa galera assim, eles já trazem o set deles, né? Uhum. Então, assim, ninguém quer correr risco, né? Sim. Então você traz um set já poderoso, bem ajustado, bem setado, né? Para que você tenha a qualidade. Então, isso é um ponto que... você vai trocar numa feira, você não sabe o que é o som, não sabe qual que é o backline, não sabe... Sim. Perigoso, né? Perigoso. E eles vieram com tudo, nossa. Mas na hora do Bon Jovi eu fiquei apaixonada, assim. Um peso, sabe? Veio com tudo. Eu falei, nossa Quando eles Senhora. divulgaram esse vídeo no Instagram, foi um absurdo, né? Assim, estourou, né? Bons demais. E se a Marília fosse viva, meu filho, Ela mesmo, era né? ela. Mas eu admiro, assim... É porque algumas pessoas não tinham noção da compositora Marília fora dos palcos. Porque ela no palco é absurda, né? E eu acompanhava essa questão da composição, assim. Então, muitos artistas, músicas que todo mundo cantava, ela assinava as músicas. Não, tanto é que, vamos dizer assim, a sofrência virou um estilo, né?
E ela ia para todas as vertentes, né? Se você pegasse, fosse ver o Instagram dela, ela tinha músicas cantando gospel, ela tinha vídeos com o pessoal do rap. Assim, ela tinha em todas as vertentes. Então, ela era uma mulher muito benquista, né? Oh, Em todos os gêneros. Então, foi um pecado ela ter ido embora, porque não tenha dúvida que um grande nome da música brasileira era dela. ficou um vácuo, né? Ficou um Ficou. vácuo. Ficou uma lacuna ali. E aí, Maiara Maraíza também tem ótimas músicas, assim. Mas se hoje eu fosse gravar com alguém, eu querer fazer, era Marcos Belucci, sabia? Assim, eu sou mais do rock and roll, mas assim, quando eu escutei eles cantando, não só a do Bon Jovi, mas outras músicas, a potência vocal deles é foda. São muito bons. Cara, um absurdo. Eu acompanho ele lá nas redes sociais, vejo os bom dia dele já cantando nos tons lá Tá na lua, né? na lua. Eu falo, meu Deus. Muito bom. Larissa, você já contou aquela história do pastel para nós, história engraçada, recebeu lá 2 pastéis e 2 águas. Tem alguma outra história engraçada que você tem, assim, que você, quando você lembra, você senta e ri sozinha? Tem. Eu tocava uma banda show, olha. Por isso que eu falo, a minha escola foi essa banda show, viu? Imagina. Tinha um amigo meu lá de Ponta Grossa, né, o Tocha. A gente se dá muito bem, inclusive ele toca alguns shows comigo, ele é baixista. E aí, ele me convidou pra participar da banda dele, né? Chamava Anne Brown o nome da banda. Você escutava, você achava que era rock, né? Chegava lá, nós tava cantando Taeme e Thiago. E aí começamos, né? Ele falou assim, vou te passar o repertório. Mandou 130 músicas. Falei, mas daí, vamos o que vamos fazer, né? Ele vai estudar. Falei, vou estudar. Um belo show. Fomos abrir o show do Ed Lemon. Não sei se vocês conhecem Ed Lemon. Eu fui no show dele. Ele não conseguiu me acompanhar. Ele tava fazendo aquecimento vocal no microfone. Eu cantando e ele lá. Meu Deus. Daí virou uma risadada do povo lá. Porque ninguém tava entendendo porque ele tava fazendo aquilo. Claro que nós, músicos, estávamos entendendo o que tava acontecendo. E aí virou assim um negócio que eu falei, só a gente que vive da música que vivencia isso, né? Porque, meu Deus do céu. Essa é uma situação que a gente ri muito. E a outra, quando eu caí do palco. Um rapaz veio assim, quero pegar na sua mão, quero pegar na sua mão. Mas ele foi umas 10 vezes, assim, nessa banda show. E a gente tava fazendo num clube que o palco acho que era da altura, assim, da mesa aqui. E aí eu tentando enrolar ali pra não dar a mão pro cara e não entrar naquela situação. Fui e dei a mão. O cara não me puxou. Foi eu e o microfone. O microfone foi deslizando no povo lá no meio do povo. E para achar o microfone. Falei pra banda, segurem aí. E nós não achávamos o microfone porque tava cheio o lugar, tava cheio. Sei que de repente começou uma bateção e a gente começou a escutar e tinha umas pessoas batendo no microfone. Aí a gente achou. Então essa vez que eu caí do palco, virei de ponta cabeça. Então essas duas a gente lembra, a gente não aguenta e dá muita risada. Muita risada. Muito legal. Larissa, é lógico que a gente tem o nosso tempo aqui e a gente está indo para o final. A gente teve um prazer muito grande conversar com você. Eu particularmente admiro você como artista. Tua qualidade vocal, para mim, é uma coisa excepcional. E assim, esse podcast, ele também é feito para que o público conheça a história da artista, né? Sim. Porque às vezes vê a pessoa cantando, não sabe do detalhe, não sabe que ela caiu do palco. Por favor, não puxem mais a Larissa, porque Por favor. dá a mão para ela. Mas assim, é muito legal essas histórias para a gente conhecer mesmo a essência, né? É importante, né? Porque as pessoas costumam querer ver a gente cantando, é normal, né? Como artista. Mas eu acho interessante eles conhecerem também a pessoa, né? Saber das histórias. Quem diria que eu fui fazer um show e ganhei 2 pastel e 2 águas, né? E hoje a gente tá trilhando um caminho aí, graças a Deus, eu sou muito agraciada, sabe? E eu também admiro muito vocês, nossa, pra mim foi um prazer estar com vocês. Essa troca de experiência, de histórias, pra mim é muito importante. Eu acho que a gente não leva muita coisa da vida, não. E isso é uma coisa que a gente leva. Sem dúvida. E divulga para aquela câmera ali, divulga tuas páginas,
teus shows, fique à vontade, aquela câmera ali. Então eu vou pedir para me seguirem lá no Instagram, é Larissa Blanco. O Blanco é com 2 N, Blanco. E lá eu coloco minha agenda, eu posto os vídeos, a gente vai subir amanhã, um inclusive que eu fiz aqui, para vocês ficarem ligadinhos. Massa demais. Galera, então muito obrigado pela presença aí no podcast. Acompanhe Larissa Blanco, super artista, vozeirão de primeira linha. Agradeço a Bruxa do Rock que está aqui com a gente também. E Larissa, obrigado pela presença, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, o prazer é meu e obrigado por me achar, viu? Você que me trouxe para cá e me deu a oportunidade da gente agregar juntos. Vai dar certo. Valeu. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado aí.